Por quais motivos os autistas são expulsos do serviço público? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Eu sei que essa expressão expulsar do serviço público parece meio forte, mas no meu entendimento é exatamente isso que acontece. O autista é muitas vezes escorraçado do serviço público. E ele é escorraçado, inclusive, por omissão. Por omissão. Às vezes, por falta de diagnóstico e falta de alguém ali no serviço público perceber que aquela pessoa tem uma deficiência e que ela tem uma dificuldade muito severa em algumas áreas. Às vezes, a pessoa recebe um diagnóstico tardio e já tendo trabalhado vários anos no serviço público, sofrendo, infeliz naquele trabalho, às vezes tendo crises de ansiedade, transtorno geral de ansiedade, depressão. A pessoa, muitas vezes, que não tem diagnóstico, mas tem autismo, ela começa a pedir muito afastamento do serviço público. Atestados de 60 dias, de 90 dias. Tem gente que passa de 2 anos de afastamento, intercaladamente ou não, por causa da saúde, pessoas que têm autismo, isso acontece muito. Muitas das pessoas que são servidores públicos, que se descobrem autistas tardiamente e que depois se consultam comigo aqui no escritório, me relatam isso. Olha, doutor, eu descobri agora o autismo, mas já faz 5 anos que eu não estou aguentando esse trabalho, eu já pensei em pedir exoneração 1000 vezes, eu sofro demais. Aí você pergunta com o que a pessoa sofre? Eu sofro com barulho. Às vezes, professor, eu sofro com aluno, eu sofro na sala de aula, eu sofro com bullying, eu sofro com assédio moral, eu não aguento aquela quantidade de gente falando o tempo todo, eu no meio daquele povão todo, eu surto, eu tenho terríveis crises. Então, você tem o autista, o servidor autista que é escorraçado do serviço público por esse motivo, pela omissão, porque ninguém percebe, ou às vezes ele não tem um diagnóstico. E aí, quando a pessoa não tem um diagnóstico, ele também não tem como informar ao empregador para que ele tome uma providência de ajuste, de ajudar a remover as barreiras, porque ele mesmo não sabe que tem a deficiência. Aí tem que ficar contando com a sensibilidade de algum chefe ali que veja e tenha a intuição de que aquela pessoa tem uma dificuldade. Tem a pessoa que acaba sendo escorraçada do serviço público via a aposentadoria por invalidez, porque isso acontece, porque a pessoa vai colocando atestado em cima de atestado. Chega uma hora que o pessoal lá de cima fala, não dá para contar com esse profissional aqui, ele se afasta demais, vamos aposentar, porque aí a gente pode contratar outro, fazer um novo concurso. Esses são jeitos de escorraçar assim, de maneira mais velada, o autista. Você não precisa dizer expressamente, vai embora. Você acaba mandando ele embora de um jeito mais sutil. Agora, os principais motivos pelos quais a administração objetivamente escorraça os autistas do serviço público são 2. O PAD, atenção, é o PAD. O que é PAD? PAD é o processo administrativo disciplinar. Para que serve o PAD, o processo administrativo disciplinar? Ele serve para apurar infrações disciplinares cometidas pelo servidor público. Todo o estatuto do servidor público tem lá um capítulo que fala dos deveres do servidor público. Aí está lá o que o servidor deve fazer, deve exercer a sua função com dignidade, ser uma pessoa honesta, obedecer a hierarquia, não com essas palavras, mas os deveres básicos de subordinação e de adesão aos princípios mais caros à administração do Estado. Tem um outro capítulo que fala das proibições, o que é proibido ao servidor público fazer, e ali tem um monte de coisas. E tem um monte de coisas que tem uma interpretação que pode ser muito elástica,
né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quase todo estatuto tem uma infração disciplinar que chama uma proibição, uma infração disciplinar que chama conduta indecorosa, incompatível com a moral pública, uma coisa desse, conduta escandalosa, indecorosa, uma coisa assim. E aí você vai perguntar, mas o que é conduta indecorosa, incompatível com o munus público? Pode ser muita coisa, pode ser o que o julgador, o que a comissão que está julgando ali entender que é, sabe? E aí, como tem muita coisa que tem essa interpretação que pode ser muito elástica, você pega um servidor autista, vamos admitir, e eu tenho o direito de falar porque eu sou autista. Sou autista, tenho 3 filhos autistas, tenho irmão autista, tenho sobrinho autista. Autista não é pessoa fácil. Autista não é pessoa fácil. Sob muitos aspectos é muito difícil, tá? Primeiro que o cabra tem rigidez cognitiva. Rigidez cognitiva, o cara assim, encasqueta com uma coisa, eu acho que o certo é isso, e certo é do meu jeito, e qualquer outro jeito está errado. Mas é uma coisa da condição. É claro que você pode aprender a ser um pouco mais flexível com o tempo, depois que você tem consciência de que tem o TEA. Né? Que depois que você sabe que tem, aí você pode agir para atuar no TEA. Ganhar habilidades. Antes disso, não, porque como é que você vai combater e atuar naquilo que você não sabe nem que existe? Né? O autista tem uma dificuldade de relação com as pessoas típicas, porque ele, sabe, é muito direto, manda na lata as coisas que pensa, ele não esquiva, né? Ele não participa daquele jogo social, né? Do deixa disso, vou fazer de conta que não ouvi. Ah, essa pessoa está errada, mas eu posso arranjar um outro jeito de dizer isso indiretamente, para eu não ser muito direto e talvez ofender. O autista não está nem aí, ele fala mesmo. Se tem uma vantagem que contrabalanceia esse jeito direto, é que o autista faz isso com os outros, mas também não se importa que alguém diga a ele diretamente uma coisa também. Todo dia eu faço 4, 5 consultas aqui com o autista, e todo dia eu falo diretamente alguma coisa para eles, eles adoram. Quando você diz uma coisa que parece estar emergindo daquela pessoa, parece que é visível, é fácil de ver, e a própria pessoa não está vendo. Então a pessoa fica até agradecida. Mas as pessoas típicas não são assim. Elas não gostam de se sentir expostas, elas se sentem ofendidas. Às vezes também por causa da rigidez cognitiva. Eu não estou dizendo aqui que esse autista é só inconveniente. Às vezes, ele pode mesmo abusar naquela relação, na forma de conduzir o diálogo e expressar suas opiniões. Mas o fato é que, abusando ou não, isso decorre da condição. Não existe um dolo, uma vontade de abusar, né? Uma vontade de depreciar o outro, de brigar com o outro, de atrair a antipatia do outro. Tudo isso para dizer que o temperamento do autista escandaliza os colegas no ambiente de trabalho, gera rivalidade, gera antipatia e, por fim, e em consequência disso, dessa animosidade que se estabelece das pessoas típicas no ambiente do trabalho com aquele indivíduo que tem esta deficiência em particular, é que acaba acontecendo o PAD. Porque esta consciência coletiva ali do ambiente de trabalho, que tem em má conta aquele servidor que é autista, é que acaba ganhando adesão de superiores, de pessoas que comandam o processo. E aí, quando todo mundo chegou ao consenso que aquele cara ali não é legal, aparece o PAD. Ah, PAD por que motivo? Pode escolher, tem vários. Ah, falta de urbanidade com um colega de trabalho. Às vezes falou uma coisa direta, foi interpretado como falta de urbanidade e virou PAD. E aí instaura o PAD que você não sabe. Você sabe como ele começa, mas não sabe como é que ele vai terminar. Porque às vezes o PAD começa com uma infração que você olha assim e fala, ah, isso aqui vai dar só uma advertência. Isso aqui não vai dar nada não. Mas aí no curso houve testemunha, não sei o quê. Quando chega o relatório final da comissão processante, aparece uma outra infração. Eles mudam a compreensão inicial
para entender que aconteceu foi uma outra infração, cuja punição é muito mais grave que a advertência ou a suspensão, e às vezes pode ser demissão. E aí, como o autista é freguês de PAD, tá? Porque aí pode acontecer o primeiro PAD, aí culmina numa advertência, aí vem o segundo, que vira uma suspensão, aí vem o terceiro, e aí aquele estatuto do servidor para onde esse autista hipotético trabalha tem a escala pedagógica, a primeira advertência, depois suspensão, depois rua. Aí manda para a rua. E tem cliente aqui do escritório que passou por esse processo. Sabe o que ele fez? Ele mesmo se defendeu nos 3 processos e perdeu o emprego no serviço público. Felizmente, agora, depois de atuarmos em favor dele, ele foi reintegrado. Mas qualquer PAD, um negócio que pode custar a sua carreira, você não deve se defender sozinho não, tá? Principalmente se for autista, porque aí você vai querer fazer defesa de mérito, vai dizer que você estava certo, só que o importante ali para o resultado, para o desfecho do processo, não é o que você pensa do que você fez. É o que quem está te julgando pensa sobre o que você fez. O que quem está te julgando pensa sobre o que você fez é que é importante para determinar a validade ou não daquela infração, né, disciplinar. Agora, quando você, em vez de fazer isso sozinho, você contrata um advogado, você fica mais assistido, porque às vezes o advogado não precisa nem defender o mérito, ele pode encontrar ali um vício processual grave no contraditório e na ampla defesa, né? Às vezes, uma questão da lei, eles estão aplicando a lei de forma inadequada, de forma insólita, ou não estão aplicando lei, estão aplicando uma outra coisa, um regimento, um ato normativo que não tem previsão legal. Então, veja, se o negócio pode custar a tua carreira, amigo, se defenda um profissional, tá? Bom, o PAD é o primeiro jeito. Tem também um outro jeito principal pelo qual escorraçam o autista do serviço público. Sabe qual é? Avaliação de desempenho no estágio probatório. A má avaliação de desempenho no estágio probatório pode levar à exoneração do servidor público por insuficiência no desempenho de suas atividades durante o estágio probatório. Tá bem, a exoneração, nesse caso, ela não tem caráter punitivo. Você não exonera o cara porque ele cometeu uma infração, mas você exonera ele por causa da insuficiência probatória na execução do serviço público, na execução das suas atribuições do serviço público, por insuficiência. Ou seja, ele é, na verdade, considerado incompetente. Pode até não ser infração administrativa, mas eu acho humilhante, né? Dizer que a gente é incompetente. Fala sério. Dói, não dói dizer que você é incompetente? Tá, causa um prejuízo, né? Ao brio, à dignidade da pessoa. Mas, apesar de não ter caráter punitivo e não ter aquelas consequências que tem a expulsão do serviço público, a demissão por causa do PAD, porque quando você sofre um PAD, aí você não pode prestar outro concurso durante X tempo, não pode, dependendo do tipo de demissão, contratar com a administração, enfim, não pode ser servidor de novo, né? Fica com o nome sujo, queimado no serviço público. No estágio probatório, quando você é demitido, também há uma mancha, né? Ora, se você foi incompetente lá, será que você não vai ser aqui também? Aí entra a deficiência é compatível ou não com o cargo, sabe? Você já tem um histórico que foi exonerado. Bem, qual que é o problema? Se lá no PAD o problema é que o autista é um incompreendido, o que ele diz é levado, mal interpretado, e as pessoas reputam aquela atitude como sendo uma infração disciplinar, mas é uma questão de saúde antes de tudo, na avaliação de desempenho tem uma questão que é muito importante e que é mal discutida, mal defendida, e tem muita gente que acha que não tem importância, que é a adaptação da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um julgamento anual, né, que se faz, que o superior faz com relação àquele servidor que recém-ingresso no serviço público e que está no estágio probatório,
são avaliados alguns quesitos, algumas competências, né, para usar a palavra certa. Tem algumas competências específicas do indivíduo que são avaliadas na avaliação de desempenho. Uma delas é a assiduidade. Acho justo que se avalie a assiduidade, porque se a pessoa falta muito de maneira injustificada ao trabalho, realmente é um dinheiro público mal gasto, né? Se a pessoa toda hora está faltando ali, né, em vez de oferecer o serviço público à população, né, que foi a razão pela qual o poder público o contratou, ela fica faltando sem justificativa. Veja, essa questão da assiduidade, ela não impacta negativamente a pessoa que se afastou de maneira justificada, né? Um afastamento de saúde, uma coisa autorizada, sabe? Nós estamos falando aqui da pessoa que falta assim, sem motivo. Sei lá, faltei. Estou fazendo nada mesmo, vou faltar. Ah, vou faltar para ir na praia, vou faltar para, sei lá, por conveniência. Ok. Agora, tem muitas outras coisas que são avaliadas na avaliação de desempenho. A produtividade, ou seja, a capacidade da pessoa produzir, né, atingir metas, né? Se ela não consegue atingir, não é produtiva, ela pode ser mal avaliada, e se ela for mal avaliada nesse quesito, vai se entender que ela não é competente, não entrega tudo que ela deveria entregar à administração pública e, portanto, ela poderia ser considerada incompetente e, através de um processo administrativo, ser exonerada como consequência final desse processo avaliativo. Também estão, normalmente, entre os quesitos da avaliação de desempenho, na maioria dos órgãos do serviço público ou dos entes federativos, a capacidade de iniciativa, né, a proatividade para resolver problema, para criar soluções, e a responsabilidade. Agora, veja bem, quando você fala em iniciativa, em ser proativo, você está falando de uma qualidade que exige uma certa capacidade de interlocução com os outros, né? Com as outras pessoas. Em muitos estatutos, em muitas normas do Brasil afora, eles exigem, por exemplo, eles avaliam a capacidade de interação intersubjetiva, interpessoal, né? E tudo isso pode jogar a pontuação de uma pessoa com TEA muito lá para baixo. Por quê? Porque a pessoa com TEA ela é impactada justamente nessas questões. A pessoa com TEA não é impactada com relação à responsabilidade. Uma pessoa com TEA não sofre um impacto da condição, um impacto de saúde que a torne irresponsável por motivo de saúde. A pessoa que tem TEA, ela não é uma pessoa que falta injustificadamente ao trabalho por causa da condição de TEA. Se ela precisar faltar, vai ser justificado, vai ser com justificativa clínica. Agora, a pessoa com TEA, com transtorno do espectro do autismo, ela vai ter uma dificuldade enorme de assumir esse papel de iniciativa, de liderança, de interlocução, de bom relacionamento e boa comunicação com os colegas. Por causa da condição. Veja, essa situação aqui, para o autista, pontuar nesta competência para ela é uma impossibilidade. Ela não tem como pontuar. É mais ou menos, para te dizer aqui um exemplo, você lembra da história do candidato a concurso público a delegado? Eu não lembro se foi no estado de Minas Gerais ou se foi em Goiás, que tinha nanismo. Ele era um anão, passou no concurso público em várias etapas, concurso para delegado de polícia, autoridade policial, e quando chegou no teste físico, eles aplicaram a ele um teste físico que ele era incapaz de conseguir realizar com a mesma proficiência de uma pessoa típica. Eu acho que era uma questão de um salto, que ele tinha que saltar um número mínimo de metros que a estatura dele não permitia, era impossível para ele. Era impossível para ele exercer aquele salto e atingir a norma, a nota mínima, a pontuação mínima para ele passar no TAF, que é o teste de aptidão física.
Então ele precisou ir ao STF para poder refazer o teste adaptado para ele. Porque não adianta você aplicar um negócio que a deficiência do cara impede ele de executar. Se você aceita a pessoa com deficiência participar de um concurso para ingressar no serviço público, você tem que adaptar para ele, né? Não pode ter coisas impossíveis de se fazer. E isso acontece com o cara que tem TEA. Essa dificuldade nessa área. E muitas pessoas com TEA são expulsas. Expulsas. Eu estou usando essa expressão, eu sei que o termo correto, nesse caso, é exonerada. Eu estou usando como hipérbole, porque no final o resultado útil da decisão de exoneração, né, é afastar aquela pessoa com deficiência do serviço público. E o pior, por causa da deficiência dela. Porque se você pontua mal a iniciativa, a comunicação intersubjetiva, né, a liderança de uma pessoa com TEA, cuja condição impacta justamente esta competência, você está expulsando ela do serviço público por causa da deficiência dela. Então, doutor, o que tem que fazer quando isso acontece? A primeira coisa que tem que fazer, gente, e eu falo isso, e as pessoas ficam com receio de informar ao empregador que tem a deficiência. Será que vão me mandar embora? Será que minha vida vai se complicar? Será que vão me perseguir? Será que vão me discriminar? É muito mais fácil te discriminar se você não tomar as providências para fazer saber e deixar gravado na sua ficha funcional que você tem deficiência. É o pedido, o requerimento de reconhecimento da caracterização da deficiência diante do empregador. Isso tem que ser feito. Você tem que ter uma documentação muito detalhada, documentação clínica que prove por A mais B que você atende os requisitos do DSM, avaliações neuropsicológicas, laudo médico detalhado, indicação de quais são as barreiras, para você se submeter à junta médica do seu empregador e ter reconhecida a caracterização da sua deficiência. Porque uma vez que a sua deficiência está reconhecida, com assentamento na sua ficha funcional, você pode pedir a adaptação da sua avaliação de desempenho, além de outras adaptações. Aí a pessoa que vai te avaliar, o teu chefe, ele vai, antes de avaliar as suas competências, ele vai olhar na sua ficha funcional e falar, quer dizer então que a Maria tem TEA. Parece que essa avaliação de desempenho eu não vou poder pesar muita caneta não, porque ela tem alguns impactos da condição que interferem nessas competências que a gente avalia aqui. Então, sabe o que eu vou fazer? Nessa parte da capacidade de iniciativa, da comunicação com os colegas, eu vou dar a pontuação total para ela. Vou dar total, porque eu não posso tirar ponto dela nessa área. Porque ela não consegue fazer direito isso por causa da deficiência. Não é porque ela não quer fazer. Não é uma desídia profissional. Não é relaxo. Não é descuido. Não é incompetência. É impossibilidade clínica. E quanto ao PAD? É claro que se você tiver a deficiência reconhecida lá no assentamento funcional, vai ficar muito mais fácil para você deduzir em sua defesa esta condição de autista, né, e atribuir a uma crise, a um impacto de saúde, a suposta infração que você, em tese, teria cometido. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas vão alegar autismo depois que o processo já está acontecendo, né? Talvez, se o empregador já soubesse que ela era autista, talvez nem tivesse acontecido o PAD, nem tinham instaurado. Você fala, isso aqui é uma questão de saúde, não é uma questão disciplinar, sabe? Então, fiquem sabendo vocês. Sempre tem um jeito de se precaver e evitar fins ruins, tristes fins no serviço público. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou e achou ele útil, eu peço a você que compartilhe ele com outras pessoas, que dê um like, que comente, né? Porque quando você dá like e comenta, o YouTube entende que esse engajamento pode estar sugerindo que esse vídeo seja um conteúdo importante. Então, ele mostra para mais gente. Eu te agradeço muito se você fizer isso. Meus contatos profissionais estão aqui na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.